Vamos lá. Bem, então nós paramos no fator econômico e nós, na verdade, terminamos esse fator econômico aí, né? Falei para vocês do lucro, o lucro era visto com maus olhos pela Igreja Católica, mas era visto com bons olhos pelos protestantes. Lógico, desde que fosse utilizado de forma correta, né? De forma honrada ou de forma para a glória de Deus mesmo, né? Tinha essa visão muito importante né, de usar os recursos para a glória de Deus. É uma visão que nós protestantes ainda temos, tá bom? Então, é uma visão que nós ainda temos. Eu estou meio devagarzinho aqui, porque o pessoal está pedindo para entrar, e eu estou parando aqui para olhar a sala de espera, tá? Ok, vamos lá. Então, isso fez com que um grupo que surgiu nesse período da história começasse também a se simpatizar pelas ideias protestantes, tá bom? Que é a burguesia, nós já vamos tratar dela aqui adiante, tá? Fator religioso. Peraí, deixa eu pulei o fator social. Fator social. Vamos lá. Com as mudanças ocorridas na Baixa Idade Média, que é esse período que nós estamos comentando aqui, surgiu uma nova camada social. A gente não utiliza o termo classes sociais, tá? O termo classes sociais é um termo moderno. Foi desenvolvido pelo Karl Marx, tá bom? Ele dividiu a sociedade em classes sociais. O termo mais correto a utilizar para grupos sociais é camada social, tá? Uma nova camada social enriqueceu rapidamente por causa desse contato entre Oriente e Ocidente, tá? E por causa da reativação do comércio, que são os burgueses, ou foram os burgueses, né? Também as pessoas normalmente enxergam... Tem alguém falando comigo aqui? As pessoas enxergam a burguesia como algo ruim. Isso, boa, Daniele. A observação da Daniele. Isso. A Igreja Católica ela via com maus olhos o lucro do indivíduo, mas ela nunca viu com maus olhos o seu próprio lucro. Inclusive, assim, os templários, né, que foram um grupo de sacerdotes católicos guerreiros, né, que lutaram lutaram também nas cruzadas, não era o único grupo que lutava na cruzada, mas eles foram que criaram eles criaram, não foram os primeiros, tá? Mas eles criaram na época deles um sistema bem desenvolvido de agências bancárias. Como as pessoas viajavam muito pela Europa e não era muito seguro fazer essas viagens, era muito comum um cidadão que tinha dinheiro, né? Ao viajar, ele ir até uma igreja, uma igreja dos templários, depositar o seu dinheiro ali, pegar, né, os templários davam ali um papel para ele, um documento, e ele viajava sem dinheiro, para que ele não fosse assaltado pela estrada. E ele viajava, chegava na outra cidade, ele procurava uma igreja, entregava aquele papel, e os templários reembolsavam ele daquele dinheiro. É lógico que os templários cobravam uma taxa por isso. Inclusive, isso é um dos fatores que acabou fazendo com que os templários ganhassem muito dinheiro. E aquele rei francês, o quarto, né, o Filipe IV Belo, do período do cativeiro babilônico, ele conseguiu, o Papa era primo dele, ele conseguiu fazer com que o Papa declarasse os templários como hereges. E aí eles mataram ou quase todos os templários da Europa nesse período e saquearam, né, se apropriaram de todos os recursos dos templários. E aí, enfim, nessa época do Filipe IV Belo, a França teve grandes vantagens contra a Inglaterra na Guerra de 100 Anos, tá? Isso é um pouquinho de história para vocês aí. Então, o problema da Igreja Católica era com o indivíduo, mas não com ela mesma. Ela mesma podia enriquecer. E enriqueceu bastante, né? Vamos lá, seguindo aqui. Neste período, os laços feudais começaram a enfraquecer, tá? E com ele a sociedade medieval desaparecia. Tá? E nós tratamos disso aí, né? O que aconteceu? Cruzadas,
O servo, ele não era escravo, ele era um homem livre e ele, teoricamente, poderia ir embora a hora que ele quisesse do feudo. Só que toda vez que ele tentava sair do feudo, o senhor feudal não permitia. E ele não permitia como? Com seus exércitos. Mas agora, boa parte dos exércitos estão aonde? Estão nas cruzadas, tá? E lá no Oriente, lá na Terra Santa. Então começa a ficar cada vez mais difícil para o senhor feudal proteger as fronteiras do seu feudo. E com isso, enfraquecidas as fronteiras, sem ninguém guardando a porteira, os servos começaram, boa parte desses servos começaram a fugir em direção às antigas cidades romanas que estavam praticamente desocupadas. Eles vão até essas cidades. Como é muita gente chegando ao mesmo tempo, as cidades fecham as muralhas, as portas, e não deixam entrar. As cidades naquela época eram muradas, e aí as pessoas começam a ficar esses servos que fugiram dos feudos, começam a ficar em torno das cidades, nos chamados burgos. Por isso que eles receberam o nome de burgueses, os habitantes dos burgos. Tá? Em alemão é Bugres. Tá? Mas, enfim, ficaram nesse entorno das cidades e eles faziam comércio nas entradas da cidade, no acesso da cidade, na ponte de entrada da cidade. Tá bom? E ali formaram as feiras. Tá? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, senão eu fico só na história, me empolgo com a história aqui e esqueço de continuar com a aula. Tá, vamos lá. Enfim, os burgueses, eles começam a enriquecer, tá? Os laços feudais, eles começam a desaparecer. Também teve outros problemas que aconteceram, pessoal, nesse período aí. O que aconteceu? Peste negra, devido às cruzadas, tá? Nos navios que voltavam da Itália, entrou um ratinho pequenininho, um camundongozinho pequenininho, o pelinho preto, que ele trazia uma pulga, e essa pulga transmitia, eles não sabiam na época que era a pulga, descobriram muito tempo depois, tá? Transmitia a peste bubônica. E aí isso dizimou 1/3 da Europa, tá? Com a morte com a morte trazida pela peste bubônica, os trabalhadores do campo começaram a se reduzir. E quando o trabalhador, o trabalho é uma forma ele é um produto também. Então, quando você tem escassez de um produto, o que acontece? A lei da oferta e da procura diz o quê? Quando você tem escassez de um produto e muita gente querendo esse produto, o valor desse produto aumenta. O trabalho é um produto. Quando você tem escassez do trabalho, no caso, escassez do trabalhador, o valor do trabalhador aumenta. E aí não dá para você matar trabalhadores que tentam fugir do seu feudo. Você tem que começar a convencê-los a ficar. Porque se você mata, já tem pouco, se você mata o que tem, você fica sem ninguém. Tá? Então o valor do trabalhador começa a aumentar bastante. Isso vai quebrando os laços medievais, os laços feudais, tá bom? Os burgueses viviam do lucro. Tá? Eles eram vistos com maus olhos pela Igreja Católica por causa disso. A burguesia, diferentemente da nobreza, deixa eu só voltar um pouquinho nesse ponto que eu acabei de comentar. Eles eram vistos com maus olhos pela Igreja Católica, mas não eram vistos com maus olhos pelos protestantes. Os protestantes não viam, consideravam o lucro algo legítimo, tá? Desde que fossem respeitados aqueles aspectos que eu disse para você, né? Não fosse gasto com relacionamentos sexuais ilícitos, tá? Se não fosse explorado o trabalhador, então tinha toda uma forma. Calvino escreveu sobre isso, Lutero também escreveu sobre isso, tá bom? Até para você gastar o seu recurso havia uma lógica, tá? Mas os burgueses começaram a ser aceitos entre os protestantes. Isso vai fazer com que os burgueses se interessem muito pelo protestantismo. Outra questão aí é que a burguesia, diferente da nobreza, tá, buscava o desenvolvimento intelectual. Então, eles começaram a estudar, eles começaram a ver que, pelo estudo, poderia haver uma mudança da sua condição. Eles ainda não interferiam na política, eles não tinham poder para tomar decisões na esfera política, mas eles começaram a perceber que, pela educação,
eles poderiam, pela educação, eles poderiam enxergar o mundo de forma diferente e poderiam influenciar decisões, eles poderiam influenciar os nobres. Eles não poderiam tomar decisões diretamente, mas poderiam tentar influenciar os nobres, com dinheiro e com intelecto. Tá? Então, eles começaram a estudar bastante. Começaram a estudar filosofia clássica, tá? Principalmente Platão e eu falei Sócrates aqui, mas eu errei, tá? Desculpa. Eu vou arrumar depois. É Aristóteles, tá bom? Platão e Aristóteles. E com esse impulso educacional, a Bíblia se torna cada vez mais acessível. O que acontecia? No período medieval, pouquíssimas pessoas podiam ler, sabiam ler, e dessas poucas que sabiam ler, poucas tinham acesso às escrituras, tá? Muitos padres nem tinham acesso à escritura. Para você ter uma ideia, o Lutero ele só leu as escrituras quando ele foi fazer o doutorado dele em Wittenberg. E ele já era padre há muito tempo. E quando ele encontrou uma Bíblia na biblioteca de Wittenberg, ele ficou tão entusiasmado com aquilo que ele queria levar a Bíblia para o seu quarto para poder ler a Bíblia. E não podia. Só tinha um exemplar na biblioteca e esse exemplar era acorrentado à mesa. O que aconteceu? O Lutero ele começou a dormir na biblioteca. E por causa disso, a biblioteca não era muito fria, né? Nós estamos falando de Alemanha, a Alemanha é muito frio, né? Ele acabou pegando a pneumonia e quase morreu, tá? Por causa dessa voracidade de ler as escrituras, tá bom? Não tinha muita Bíblia. Só que, com esse estudo cada vez mais frequente, né, as pessoas indo para as universidades, estudando mais, lendo mais coisas, tendo contato com Platão, não Platão, né, com os escritos de Platão, com os escritos de Aristóteles, tá? O intelecto começou a se expandir, você começa a perceber e enxergar o mundo de forma diferente. Um dos grandes marcos desse período foi a tradução grega da Bíblia, feita por Erasmo de Roterdã. Gente, não tem como explicar para vocês o que foi a Bíblia grega de Erasmo de Roterdã para a sociedade medieval. Assim, a mente dos caras, tipo, expandiu, eles ficaram doidos, todo mundo queria ler essa Bíblia em grego. Olha só, em grego. Tá? Eu apanho no seminário para aprender o grego, mas as criançadinhas de 13 anos aprendem. Eu vi algumas postagens, só um comentário rápido, do o pastor lá de Santos, né, o pastor Milton, ele foi agora escolhido para ser ministro de Educação. E ele defende que os pais corrijam de forma física os filhos. Aquilo que a Bíblia também defende. A Bíblia fala que nós devemos corrigir o nosso filho com a vara. E o pai que tira a vara do filho, ele não ama o filho é bastardo. Tá? Bom, isso é muito horrível, mas as crianças com 13 anos sabiam falar grego, latim e o idioma pátrio. O cara conseguia falar 3 idiomas. Tá? Com 19 anos, o cara já tinha doutorado. Era muito ruim essa educação de corrigir os filhos, né, com a vara. Né? Boa é a nossa, né, que hoje em dia, que não se pode mais corrigir o filho com a vara e o filho termina o ensino médio sem saber o português. Né? O ruim era aquele lá que você já sabia álgebra, sabia filosofia, sabia artes, já tinha um doutorado aos 19 anos. Era muito, muito terrível a educação. Mas vamos voltar aqui, vamos seguir aqui para a nossa aula aqui, senão a gente não termina hoje e eu me empolgo com história. O cara que gosta de história sou eu. Fator religioso. Isso é muito importante porque normalmente quando os historiadores, né, historiadores não cristãos, eles analisam a reforma, normalmente eles suprimem o fator religioso, mas o fator religioso foi o mais importante de todos, tá? Sem ele não haveria reforma, tá bom? Como pertencer ao clero fornecia status, dinheiro e poder, muitos viram na Igreja Católica uma oportunidade de ascensão social. Nós vimos isso já na aula passada, tá? Só estou retomando para a gente poder seguir. Proliferou-se então, ou prolifera-se então, a prática da simonia. O que é simonia? Pessoal, esse nome simonia veio
a gente encontra lá de um homem chamado Simão, não é o Pedro, tá bom? Não é o Pedro. É um Simão, o mágico, que ele tentou comprar de Pedro o dom do Espírito Santo, tá bom? Por causa disso, o Pedro, ele inclusive imprecou uma maldição sobre esse Simão por causa de por ter banalizado Deus, né, o Espírito Santo. Isso não é muito comum, tá? Fazer esse tipo de coisa, mas às vezes acontece, tá? De um cristão imprecar uma maldição sobre alguém, tá bom? Não fique fazendo isso. Não é porque aparece na Bíblia, nem todos os textos da Bíblia são prescritivos. Esse não é, tá bom? Esse aí é um texto só descritivo. Lucas só está descrevendo o que aconteceu. E realmente o Simão acabou sendo amaldiçoado por causa disso, tá? Então, a prática de tentar comprar dom de Deus ou comprar algum cargo eclesiástico é chamado por nós de simonia, tá bom? Pecado do Simão, por isso que é simonia, tá bom? Não tem nada a ver com Simone, tem a ver com Simão, que aprontou. E é aquele Simão específico, tá? Então, durante esse período aí da Idade Média, até durante o período do Império Romano, mesmo finalzinho do Império Romano, muita gente começou a comprar cargos eclesiásticos. Se você já assistiu o filme do Lutero, de 2005, vocês vão ver um pouco disso daí, desse pecado da simonia acontecendo. Assista o filme, muito bom. Recomendo muito, tem de graça no YouTube, tá? Vamos lá. Muita gente começou a comprar esses cargos e pessoas que não tinham conhecimento nenhum das escrituras começaram a exercer liderança da igreja. Esses caras não sabiam nada da escritura, mas pregavam, ministravam sacramentos, tá bom? Então, esses lideravam, ensinavam, tá? Então, esses caras que não sabiam nada de cristianismo estavam ensinando cristianismo para pessoas que sabiam menos que ele. Imagine a bagunça que isso causou, tá? A grande maioria dos padres jamais havia lido a Bíblia. Comentei isso com vocês aí a respeito lá quando eu falei do Lutero, tá? Com isso vieram inúmeras heresias. Comentamos dessas heresias na aula passada, algumas delas, tá? Havia inúmeros casos de imoralidade entre os sacerdotes. E é contra essas coisas que a sociedade estava cheia. Estava. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Estava. Tá. Estava se revoltando e alguns padres estavam se revoltando também. E aí, destaque para os pré-reformadores, né? John Wycliffe, John Hus e Jerônimo de Savonarola, destaque, porque não são os únicos, tá? E aí, para os nossos reformadores, o Martinho Lutero, Zwinglio, que também era um padre, o Calvino nunca foi padre, tá? Ele foi sempre um teólogo, mas o Lutero e o Calvino eram o Lutero e o Zwinglio eram padres, tá bom? Vamos seguir agora. Reforma na Suíça. Na aula passada nós vimos um pouco da reforma na Alemanha e hoje nós retomamos aí os antecedentes da reforma, tá? E hoje nós veremos panoramicamente, bem panoramicamente, como ocorreu a reforma na Suíça ou a segunda reforma. A reforma de fato, tá? É por causa desse movimento aí que o movimento teve o nome de reforma, tá? Bom, vamos lá. O primeiro grupo de reformados suíços foi liderado por o Zwinglio, tá bom? O Zwinglio ele começou seu movimento de reforma em Zurique, até meio parecido Zwinglio com Zurique, mas a Suíça, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Ela era uma região que pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, tá? O Sacro Império Romano Germânico ele ia da Alemanha, descia, passava pela Suíça e iria até o norte da Itália. Tudo isso fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Durante o início do século XVI existia esse Sacro Império Romano Germânico. E o imperador no período era o Carlos V, tá bom? Que era também rei da Espanha na época. Era muito comum isso, tá bom? Bom, o Carlos V, ele era católico e ele se opõe grandemente à reforma, tá bom? Depois o Carlos V vai acabar prendendo o Papa e, enfim, você é muito leal à Igreja Católica enquanto a Igreja Católica ela atende às suas necessidades. Quando não atende mais, você rompe com ela, tá bom? Mas, enfim,
O Zwingli ele começa o seu movimento de reforma em Zurique, e Zurique é a parte da Suíça mais próxima da Alemanha. Então, é uma parte, um cantão, eles também chamam os estados dele. Por exemplo, nós temos o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais. Eles não chamam de estado, o nome que eles utilizam é cantão. Tá? Não é porque fica lá no canto, é porque é o nome da unidade política distrital ali, né? Uma divisão política ali dentro de um país, tá bom? O cantão de Zurique, ele é então liderado pelo Zwingli, eles são de fala alemã. O Zwingli, ele diz que ele não sofreu influência nenhuma de Lutero. Eu acredito que ele tenha sofrido alguma. É lógico que ele discorda de algumas coisas do Lutero, é muito normal isso acontecer, tá? Até porque um dos lemas da reforma é o livre exame das escrituras. Dois lemas importantes aí da reforma: o livre exame das escrituras, ou seja, qualquer um pode examinar as escrituras, tá? E o sacerdócio de todo aquele que crê. Então, você não precisava mais depender da interpretação oficial da Igreja Católica. Você poderia ter a liberdade de examinar as escrituras e tentar compreendê-las. Às vezes sai boa coisa, às vezes sai coisa ruim, mas a sua liberdade de examinar você tem garantida, tá bom? O Zwingli, ele tem algumas divergências do Lutero. A principal delas, quando eles se encontraram, inclusive, só teve uma divergência que eles acharam que era intransponível, que não tinha como eles solucionarem, que foi a divergência a respeito da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia. Tá? O Lutero, ele acreditava num negócio que a gente depois vai estudar mais para frente, chamada de consubstanciação, ou seja, que durante a prática da ceia, parte dos elementos do pão viravam o corpo de Cristo de fato, então você tinha uma mistura, por isso é consubstância, substâncias conjuntas ali, unidas, tá? Do pão e substâncias do corpo de Cristo, e isso nós vamos ver na aula de ceia, né, da Santa Ceia, tá bom? E o sangue, na hora que bebia, havia substâncias do vinho e a substância do sangue de Cristo. O Zwingli acreditava que não. Ele acreditava que não tinha substância nenhuma de Cristo, Cristo não estava presente na ceia e que ali havia somente uma lembrança, era só um memorial. O Calvino ele vai apresentar uma terceira via, e a terceira via é aquela que nós cremos, tá bom? E é a que a gente considera mais bíblica, e parece realmente ser mais bíblica, porque ele diz assim, ó, não tem, depois nós vamos ver isso com mais calma, mas deixa eu só comentar com vocês, já que eu tratei do assunto, tá? Não tem aspectos do corpo de Cristo lá, não tem elementos do corpo de Cristo, tá? Pão é pão, vinho é vinho. Não tem sangue misturado com vinho, não tem pão misturado com carne de Cristo. Não tem, tá? Mas também, então o Lutero está errado. Mas também não é apenas um memorial somente. Então, o Zwingli também está errado. A proposta de Calvino, e aí vocês vão ver como ela é mais bíblica, é que Cristo está espiritualmente presente no momento da Eucaristia, no momento da ceia do Senhor. Por isso, você não pode comer o pão comer o pão e tomar o cálice do Senhor de forma ilegítima. Tá? Eu esqueci agora o termo que aparece lá na nossa tradução da Bíblia. Esqueci, mas é de forma ilegítima, tá bom? Que quer dizer? Lembrou aí? Alguém lembrar aí pode falar o termo. Indigna. Isso, obrigado, Tarcísio. Indignamente. Por isso que você não pode tomar de forma indigna. Ou seja, se você tomar, você está cometendo um sacrilégio contra o corpo. Paulo fala, né? Não discerniu o corpo e o sangue do Senhor. Você está tomando de forma indigna. Por quê? Porque Cristo está presente ali, espiritualmente. Ou não é mais bíblico? Realmente nós temos que confessar que é mais bíblico, tá? Mas vamos lá. Então, o Zwingli, ele foi muito importante. O Zwingli, ele acabou... ele era capelão do exército, tá? E aí ele acaba indo... Ele era meio guerreiro, o Zwingli. Ele não era tão corajoso quanto o Lutero, mas ele tinha um perfil diferente do Lutero. Enquanto o Lutero era muito corajoso, tá? Mas ele era um homem do debate, Lutero. Apesar dele ser, no comecinho da carreira dele,
muito tímido, ele não sabia falar com pessoas, ele era um padre, ele era o homem da clausura, então ele tinha dificuldades para conversar, mas ele embatia, ele escrevia bastante, ele era incisivo e ele não estava muito preocupado se ele ia morrer, não. O Zwingli, ele foi bem diferente do Lutero no começo, quando ele começa a se despertar para a fé reformada. Ele foi bem mais tímido do que o Lutero, mas ele era um homem da guerra, ele era um soldado. Tá? A Suíça, naquela época, ela era uma terra de guerreiros. Tá? Pra você ter uma ideia, os papas da época contratavam mercenários suíços para fazer sua guarda pessoal. E isso é assim até hoje. Como é que chama a guarda do Papa? É guarda suíça. Por quê? Porque o soldado é suíço. Tá bom? Até hoje é assim, tá? Uma curiosidade aí para vocês. O Zwingli acaba durante uma guerra entre cantões, né, os cantões, os estados católicos da Suíça partem em guerra contra o estado de Zurique, e Zurique acaba sendo derrotado numa batalha e o Zwingli ele é assassinado de forma bastante cruel, tá? Você tem uma ideia? Mataram ele, esfaquearam ele até a morte, deixaram ele sangrar até a morte. Depois que ele morreu, queimaram o corpo dele, pegaram as cinzas dele e deram para os porcos comer, para que os porcos comessem. E aí eu vou fazer com que você use a sua imaginação. Depois que você come alguma coisa, esse negócio precisa sair. Tá? E aí eles saíram dos porcos pela via natural. E aí as cinzas do Zwingli ficou misturada aos excrementos dos porcos. Foi um grande insulto que os católicos fizeram ao Zwingli. Depois da morte do Zwingli, o ministério lá em Zurique, ele continua vigoroso, como era com o Zwingli, mas pelo genro dele. Tá? O genro dele vai dar continuidade ao seu ministério lá em Zurique. Mas mais ou menos por volta desse período, um outro personagem começa a se destacar numa cidade suíça, só que mais ao sul da Suíça, perto da França. É a Suíça de fala francesa. Tá? Na cidade de Genebra chega um teólogo francês chamado João Calvino. João Calvino não era suíço, tá? Ele era francês. E aí ele começa o movimento ali da segunda reforma ali na Suíça. Nós temos mais 10 minutos de aula, tá? Na reforma ali em Genebra, ele começa o movimento reformado ali em Genebra, e aí ele vai se tornar o reformador mais importante da Suíça, e talvez o reformador mais importante da época dele, do que vem depois até. Tá? A vida do Calvino não foi fácil em Genebra, ele era um estrangeiro, é o período da formação dos Estados modernos, que eu comentei com vocês agora há pouco, tá? E durante a formação dos Estados modernos, começa a surgir na cabeça das pessoas uma ideia que antes não havia, que é a ideia de patriotismo ou de nacionalismo. Isso não é tão ruim. Não é ruim você ser nacionalista, é ruim quando você é ao extremo, né? Mas tudo ao extremo é ruim. Então, começa a surgir essa ideia, porque antes não havia. Antigamente, lá no comecinho da Idade Média, ninguém sabia onde estava no mundo. Você sabia que você era só cristão. A única coisa que você sabia que um cidadão, né, que um indivíduo, cidadão não existia, né, essa ideia. Um indivíduo europeu, ali no ano 1000, a única coisa que ele sabe é que ele é cristão. Isso, ele já nascia e ele já era cristão. Ele fazia parte da chamada cristandade, e o duque dele era o fulano, ou o conde dele era o Beltrano, tá? Ele não sabia onde ele estava no mundo, ele não sabia que ele estava na França, às vezes ele não sabia se ele estava, ele não sabia, ele não tinha essa ideia. Mas a partir da formação dos Estados Nacionais, que surgiram com Portugal e depois Espanha, e essa ideia vai se espalhando por restante da Europa, Inglaterra, França, enfim. A Alemanha é só no século XIX, tá? Bem tardio, essa ideia vai chegar na Alemanha e na Itália. Mas, enfim, não estamos falando disso. Tá? Começa a surgir essa ideia ali na Suíça de nacionalismo, e o Calvino ele sempre foi visto como um forasteiro, tá bom? Como alguém de fora. Então, assim, por mais que alguns livros de história queiram mostrar que Calvino era um verdadeiro papa genebrino, francês, mandando e desmandando, não era bem assim. Quem mandava na cidade era o Conselho de Genebra, e a vida de Calvino e o Conselho de Genebra não era fácil. Calvino chegou a ser expulso de Genebra, tá
tá bom? E aí depois mandaram ele voltar. Mesmo assim, ele tinha inimigos dele em Genebra. Era difícil, tinha a ver, às vezes, o Conselho de Genebra era eleito pessoas que eram favoráveis ao Calvino, a vida dele ficava um pouco mais estável. Quando mudava, acontecia nova eleição e inimigos do Calvino eram eleitos para o Conselho de Genebra, a vida do Calvino ficava bastante difícil, tá? Então a vida não era muito fácil ali. Mas Calvino, apesar das dificuldades que ele teve, ele fez um grande trabalho. Ele fez uma faculdade ali de teologia, ele formou uma escola de pastores que foi para o mundo inteiro, inclusive ele enviou missionários para o Brasil na época, tá? Nós vamos ver isso daí, acho que nas próximas aulas, tá bom? Com certeza nas próximas aulas, mas eu acho que é já na próxima aula, tá? Que não é semana que vem, é na outra semana, tá? Calvino, ele enviou aqui os huguenotes para o Brasil, tá? Para uma colônia francesa que ocupou o Rio de Janeiro, e aí inclusive esses homens acabaram sendo presos, mas a gente comenta mais disso depois, tá bom? Vamos seguir aqui com a nossa aula, senão a gente não termina. Calvino escreveu vários livros também, vários tratados, o mais importante deles são as Institutas, a instituição da fé cristã, era o nome correto da Instituta. O interessante é que Calvino ele escreveu esse livro, a Instituta, né, que são 4 volumes originais no Brasil, publicada aqui também em 4 volumes por algumas editoras, ou em 2 volumes, dependendo de onde você compra, tá? Mas de quem você compra, mas eram 4 volumes, ele foi crescendo ao longo do tempo. Calvino ele foi reescrevendo, ampliando as institutos. Inclusive a gente brinca no seminário que ainda bem que Deus resolveu levar o Calvino, porque já é um livraço dessa grossura aqui. Se você coloca os 4 volumes juntos, dá desse tamanho aqui, nós somos obrigados a ler no seminário. Imagina se o Calvino não tivesse vivido mais uns 30, 40 anos, nós estávamos perdidos. Então ia ser um negócio impossível de ler, tá? Calvino, então, ele teve essa grande importância, e um dos discípulos dele foi um escocês que fugiu ali tinha fugido da Escócia, foi parar em Genebra. Muita gente fugia de diversas partes da Europa para ir para Genebra, que tinha, neste momento, a melhor aceitação para os protestantes, e era um período de grande perseguição ao movimento protestante, movimento reformado. E o John Knox, ele aprende ali com Calvino, depois ele retorna para a Escócia e faz isso, e dá origem ao presbiterianismo, ali a Igreja Reformada da Escócia, tá? Seguindo aqui, senão a gente não conclui. John Knox, o pai do presbiterianismo, tá? O John Knox, ele leva para a Escócia o movimento reformado, lembrando que eles eram chamados de reformados, tá? Eles não eram chamados de presbiterianos. O termo presbiteriano é aplicado a eles por causa da forma de governo. Eles só vão receber esse nome presbiteriano porque os ingleses não adotavam o mesmo regime. E na época a Escócia fazia parte do reino com a Inglaterra, tá bom? Então é por isso que eles vão ser chamados de presbiteriano. Não era o nome da igreja, mas era uma forma de você se referir àqueles que adotavam uma forma presbiteriana, uma forma parlamentarista de governo eclesiástico, tá bom? De governo da igreja, de administração da igreja, tá? Que era administrada pelos presbíteros, pelos anciãos da igreja, que eram eleitos e tal, tá? Como a nossa igreja hoje. Quando o movimento presbiteriano migrou para os Estados Unidos, migrou para a Inglaterra, e de lá ele migrou para os Estados Unidos com os puritanos, tá bom? Os presbiterianos eles vão influenciar muito os puritanos na Inglaterra, e os puritanos eles vão entrar em vários choques com os reis ingleses, em grande parte porque eles queriam uma administração eclesiástica parlamentarista, ou seja, presbiteriana. E os reis ingleses, a rainha Elizabeth e os seus sucessores, eles não queriam admitir, em hipótese alguma, uma administração da igreja presbiteriana, né? Uma administração presbiteriana para a igreja. Eles queriam manter a igreja sob domínio do rei, né? Da monarquia, da coroa. E isso gerou vários choques entre os presbiterianos entre os puritanos e os reis ingleses. Os presbiterianos, grande
na maioria das vezes, foram presos por causa disso, até que os reis decidiram dar uma nova, dar uma serventia melhor para os puritanos. O que eles fizeram? Mandaram os puritanos para os Estados Unidos, tá? Para as 13 colônias, principalmente para as colônias ao norte das 13 colônias, tá? As 6,5 colônias do norte dos Estados Unidos. Isso aí é um pouco, você tem que estudar um pouco a história dos Estados Unidos para compreender um pouco, tá? Mas aí está um resuminho aí. A Igreja Presbiteriana recebeu esse nome, pois era administrada, governada pelos presbíteros, diferentemente de como ocorria na Igreja Católica, governada pelo Papa, e a Igreja Anglicana, que era governada pelo rei da Inglaterra, que adotava um modelo, ambas, né, tanto a Igreja inglesa, anglicana, quanto a Igreja Católica Apostólica Romana, eram administradas pelo Papa ou pelo rei da Inglaterra, né? Era uma administração episcopal, ou seja, o líder manda em tudo, tá? Ele não divide a liderança da igreja. As suas decisões são adotadas por toda a igreja, ele que manda, tá? Legal até aí? Pessoal, considerações finais, tá? Para a gente correr aqui. A igreja surgiu oficialmente no dia de Pentecostes, a igreja cristã surgiu oficialmente no dia de Pentecostes. Estou fazendo um resumão aí das nossas duas aulas. A igreja primitiva não tinha nome, a gente chama ela agora de igreja primitiva, não porque ela era primitiva, não pensa na ideia de homem de caverna, primitiva porque a palavra primitiva significa primeira, tá? Dividimos a igreja em igreja invisível, formada por todos os eleitos em todas as eras e nações, e a igreja visível, a igreja atual, tá? É aquela que nós podemos ver. Nem todo mundo que pertence à igreja visível é realmente cristão de fato, mas todos os cristãos de fato, eleitos pelo Senhor em todas as eras, em todas as nações, enfim, em todos os períodos da história, estando no céu, estando na terra agora, estando com Cristo, né, guardados com Cristo, porque já morreram aqui na terra, estando guardados com Cristo, aguardando arrebatamento, e aqueles que estão vivos hoje aqui, nós compomos a igreja invisível de Deus. Paulo avisou que lobos devoradores se achegariam à igreja, e assim aconteceu, tá? Das muitas transformações ocorridas na igreja,